E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Peço aí por favor que dê o like, se inscreva para ajudar o canal, tá bom pessoal? Recentemente eu fiz um vídeo de um conserto de uma fonte de uma central de portaria, uma Comunique 48. Essa central estava com problema de ringue, ou seja, os apartamentos eles não tocavam. A central estava operando normalmente, mas não tocava nenhum apartamento. Fiz uma revisão básica ali e a fonte voltou a funcionar. Mas houve bastante pedidos do pessoal aí que assistiu sobre os componentes, sobre valores de tensão, bastante problema. Parece-me que dão bastante problemas nesse estágio de ringue. Aí eu resolvi fazer um videozinho diferente. Tem uma Comunique 16, tem uma Comunique 48 e essas centrais estão operacional. São centrais que eu tenho para backup, caso dê problema em alguns condomínios aí que eu atendo, eu tenho para socorrer o cliente, né, até a gente poder resolver de fato o problema do cliente. E eu resolvi fazer o vídeo então testando na prática todas as tensões, tanto com osciloscópio como com o multímetro, nesse estágio de ringue da fonte. Inclusive, analisando o esquema elétrico, que eu vou deixar na descrição para download. Então, medir desde o transformador secundário ali de alta frequência, depois da retificação, quais são os estágios e as etapas até chegar na placa base como tensão de ringue de fato. Então quem tiver interesse em acompanhar aí, mais uma vez eu peço por favor para ajudar o canal aí pessoal, se inscreve, dá o like, é a única coisa que eu peço. Então o cenário que eu montei aqui é uma centralzinha, uma Comunique 48, um TDMI, um XPE 48 e esse TC60ID, que normalmente é usado no terminal de portaria. Aqui está a fonte, tem aqui uma Comunique 16, a fonte é a mesma e tem também essa central que é uma CP48. Essa não é a Comunique 48, essa é a Comunique 48, essa é a CP48. É a versão antiga, mas tem muito ainda rodando hoje aí. E a fonte é a mesma. Então assim, ó, eu vou partir do princípio que a central tá funcionando, a fonte tá chaveando, ou seja, não há nenhum problema aqui no primário, que é do transformador para cá, né? Entrada de tensão, retificação e chaveamento de alta frequência. Vamos imaginar que essa central tá somente com problema na tensão de ringue, tá bom, pessoal? Um outro vídeo eu vou fazer medindo todas as tensões da central, mas esse é só para esse setor de ringue mesmo. Para auxiliar nos testes eu vou usar uma outra fonte também, para a gente ir analisando o esquema elétrico e a fonte da central. Para esses testes tem que tomar muito cuidado, porque ela vai estar energizada, então você tem que tomar muito cuidado aí, porque com eletricidade não se brinca, tá bom pessoal? Como vão ser testes de tensões, a gente vai testar tensões contínuas e tensão alternada. Todo multímetro tem essas duas opções aí. Vou usar esse osciloscópio portátil, já tenho um vídeo no canal sobre ele, sobre o multímetro que eu mostrei também, vou deixar o link na descrição. Então, primeiro passo agora, vamos dar uma breve analisada no esquema elétrico ali no computador. Já estou com o esquema elétrico aqui da fonte, são constituídos de duas páginas, eu vou deixar para download na descrição do vídeo. Aqui na página 1 ele nos mostra a entrada da rede elétrica, 127 ou 220 volts automático, tem toda aquela parte de proteção, retificação e aqui está o chaveamento. Aqui está o circuito responsável pelo PWM. Mas eu vou me abstrair dessa página aqui. Vamos só focar aqui na questão do secundário e na tensão de ringue, que é aqui na página 1, aqui em cima, nessa parte, e na página 2, quase que totalmente só destinada ao ringue. Aqui é o conector que vai na central, e aqui é o LED da placa que nos sinaliza se ela está armada ou não, ou chaveada, né? Antes de a gente começar a ver, propriamente dito, eu vou mostrar um detalhe aqui no canto, ó. Eu vou dar um zoom. Aqui tá as descrições aqui, né? Revisão, número, enfim, os dados técnicos aqui. E veja que ele está dizendo assim, ó, fonte chaveada CP112. Mas é a mesma fonte da CP48, da Comunique 48 e da Comunique 16. Inclusive aqui eu tenho a fonte que é a barra 5. No final eu vou mostrar aqui, ó. Se percebermos aqui na fonte, ó, MXC CP102FTE. E o código dela, barra 5, ali no final, tá vendo? Certo? Então, pessoal, é a mesma fonte. Então, olha só, vamos começar aqui. Esse aqui é o transformador da fonte, certo? O transformador de alta frequência. E nos terminais de número 7 e 8 é onde a gente vai encontrar a nossa tensão de ringue. Aqui no 7 e no 8 ele vai sair um contínuo pulsante de alta frequência. Depois eu vou mostrar qual é o valor com o multímetro e como que fica com o osciloscópio. Passa por D1, que é um diodo UF4007 e dá em paralelo com esse capacitor eletrolítico C6 de 33 micro por 400 volts. E aí temos essa tensão que o nome é 150 volts e é o valor dela. Obviamente ele pode sair um valor um pouco maior, que é normal. E aqui ele está em relação a esse GNDR, que dá direto no terminal de número 7. Ele não está em relação ao GND da placa. Então é o GNDR. Esse GNDR é só usado nesse circuito aqui. Se a gente descer um pouquinho mais aqui nesse esquema,
temos aqui no cantinho, ó, na página 1 mesmo, e aqui está, ó, veja que o GNDR, ele morre aqui nesse capacitor C45 de 2,2 nanofarad por 250 volts. Então está em referência ao GND, tá vendo? Então aqui morre o GNDR e passa a ser em relação ao GND. Entretanto, esses 150 volts, para termos uma precisão, devemos medir ao GNDR. Eu já posso adiantar a vocês, se vocês forem medir em paralelo com esse capacitor e encontrar uma tensão aqui menor que 150 volts, que não vai tocar o ringue, pode substituir esse capacitor, ele dá bastante problema. Muito raro esse diodo dar problema, raro mesmo, raríssimo. Agora esse capacitor, ele é um dos componentes que incomoda bastante, o C6 de 33 microfarad por 400 volts. Então vamos à medida na prática desse primeiro setor aqui. Esse é o transformador de alta frequência, daqui para cá é o primário, em relação aos fusíveis, ponte retificadora, chaveador. E aqui está o secundário. Então esse é o transformador e esse é o capacitor. E olha só, olhando aqui em relação a essa parte de cima, olha como é que está o capacitor grande de filtro do primário. Aqui lá é o D1, que é o nosso diodo UF4007, tá ali o D1, ó, catodo para lá. Ele passa daqui, sai direto do transformador e dá direto aqui nesse capacitor que é o C6. Não sei se é possível ver, mas é esse maior aqui, azul, tá lá a serigrafia. Esse menorzinho aqui é o C3, não tem nada a ver, tá bom? É o C6, que é esse aqui, que é de 33 micro por 400 volts. Olhando pela serigrafia da placa, aqui está o GND, certo? E ali está o positivo. Então aqui nós temos que ter aproximadamente 150 volts contínuo, obrigatório. Antes de medirmos na prática, eu só vou levantar a fonte aqui, vou desconectar. Ela tem dois parafusinhos ali, eu tiro eles. Muito cuidado, tem que ser com ela desenergizada. E eu vou deixar o flat conectado e o aterramento também. Vou medir pelo lado de baixo aqui pela serigrafia da placa. E olha só, muito cuidado então nessa hora, muito cuidado realmente. Agora eu vou energizá-la novamente. Eu vou ligar na lâmpada em série aqui para mim não ter problemas. Liguei, ela está funcionando normal. Então pessoal, agora ela está de ponta cabeça, né? Esse diodo aqui, ele está aqui, ó, nessa extremidade, nesses dois terminais mais externos aqui. Então, o primeiro passo é medir só a continuidade com ela desenergizada. Eu acabei tirando ela da tomada novamente, só para a gente entender. Terminais 7 e 8 são esses dois. Esse de baixo aqui é o 7, tá vendo? Olha só, se eu tocá-lo aqui e tocar lá na ponta, que é o negativo do capacitor, olha, mediu continuidade. Já esse outro extremo aqui, que é o 8, eu vou medir direto no anodo do diodo. Certo? E aqui o catodo do diodo, ele vai dar lá no positivo do capacitor. Então essa é a continuidade que nós devemos ter aqui. 7, 8. GNDR, direto no negativo do capacitor, a saída que vem direto no anodo do diodo até no positivo do capacitor. Não pode ter curto no diodo. O diodo vamos medi-lo também. Vamos medi-lo com a placa desenergizada, certo? Aqui ó, o catodo e aqui ó, o anodo. Na placa 0.487 mV, a queda de tensão dele. Se eu inverter, ele não vai medir nada, ok? Agora vamos medir tensão. Muito cuidado nessa hora. Olha só, pessoal, já estou com o multímetro na escala de tensão alternada e vamos medir direto na saída ali nos terminais 7 e 8. Muito cuidado, que aqui está energizado, é muito perigoso. E olha só o que vai acontecer com o multímetro convencional. O multímetro fica bipando, oscilando, ele trava. Ele entende que a tensão aqui é muito alta, passa do seu limite de segurança. Por que isso? Porque aqui está trabalhando com a alta frequência, é um contínuo pulsante. Se a gente selecionar em contínuo também, multímetro, e fazer a mesma medida, o multímetro fica louco também e não consegue medir. Então como que fazemos para verificar esse sinal direto na saída do transformador? Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas esse osciloscópio ele reflete muito. Olha só de eu tocar a ponteira aqui, ó, ele já me mostra lá o chaveamento, ó, a forma de sinal que eu tenho que ter. No outro lado também. Olha só, ele está me dizendo lá no osciloscópio, eu vou capturar essa tela e vou deixar para vocês verem ali, que está em torno de 147, 150 volts, na frequência de 49.4 kHz. Agora eu vou tocar as duas ponteiras para a gente ver. Mesma coisa, tá vendo o sinal ali? 49.4 kHz, aproximadamente 160 volts.
Então esse é a forma de a gente verificar. E agora, pessoal, já passei o multímetro para contínuo e vou medir direto a tensão em cima do capacitor C6. Ele está no canto, no extremo aqui da placa. Esse aqui é o terminal negativo e esse aqui é o positivo. Então eu vou medir agora em paralelo aqui. E olha só, temos 157 volts, ponto 6. Essa é uma situação ideal. Vou fazer um outro teste agora. Na mesma tensão que a gente acabou de medir, eu vou chamar aqui por um apartamento. E enquanto ele toca, eu vou medir a tensão. Olha só, 158. Altera muito pouco, tá vendo? Ó, 157. Cai alguma coisa, muito pouco mesmo enquanto ele tá chamando. Agora vamos ao esquema novamente. Percebemos que até a C6 aqui, ó, está tudo certo. Aproximadamente 158 volts. Mesmo com as campainhas em uso ali, como foi feito o teste. Agora o GNDR insere aqui com esse capacitor, que é o C45 de 2,2 nano, passa a ter referência com GND. E para onde é que vai então os 150 volts que está aqui? Aí ele já vai lá para a página 2. E aqui está, ele vem direto e ele dá nesse resistor no R32 de 10 ohms. Um resistor de 10 ohms por 1 watt, que é a potência de dissipação. Ele passa por esse resistor aqui e ele vai dar nos coletores de T2 e T3. A T2 é um transistor, como a gente pode ver aqui, é um transistor NPN, MJE34, e o T3 é um NPN MJE34. Então o T2 e T3 é o mesmo transistor. Já T1 e T4 é o MJE35. E eles são então PNP. A setinha do emissor aqui, ó, sempre aponta para o negativo. Nesse caso está apontado para a base, aqui é o negativo. Veja que aqui a setinha do emissor não está apontado para a base. Então é só a gente começar por aqui, por exemplo, ó, NPN. E aqui também, ó, aí a gente pode começar por aqui, ó, P aponta para o negativo, PNP. Mas os 150 volts, ele vem, passa pelo R32, como eu já falei, dá nos dois coletores aqui, e a partir de agora ele morre. Ele fica por aqui, ele morre aqui. Então ele vem nessa forma contínua, e aqui, através de toda essa circuitaria, muito parecido aqui com a ponte H, e através desse LM324, que é um amplificador operacional, que vai fazer com que isso aqui trabalhe numa frequência X ali, e a partir daqui, a gente passa a ter então essas duas tensões de saída, VA-G-TOC e VB-G-TOC, VA de tensão de ringue e VB de tensão de ringue, que ele sai então no emissor de T2, no emissor de T3, no emissor de T1 e no emissor de T4. Já os coletores de T1 e T4 estão em relação ao GND. Eles são saturados ou abertos por T5 e T7. Ele sai daqui e eles vêm nesse outro circuitinho aqui, ó. Aqui temos um capacitor C12 de 100 micro por 400 volts. Temos um diodo, aqui 30 volts, que é para alimentar o XPE. Ele sai daqui, passa por R17, que é de 68 ohms e 2 watts. E aí ele se transforma em G-TOC. Então, primeira coisa que nós temos que medir aqui, quando tiver com algum problema de ringue, já resolvemos todo aquele problema lá dos 150 volts, por exemplo. Primeira coisa que precisamos saber é se o amplificador operacional, o LM324, que é o CI4, está sendo alimentado. E da onde que vem a alimentação para ele, que ó, é o VCC, em relação ao GND. Esse VCC, ele vem daqui, ó, tá vendo que tem logo aqui que vem os 150 volts, que vai aos coletores aqui dos transistores, ele desce através de R31, R30 não é montado, e dá em um diodo Zener aqui, ó, de 13 volts. Serve como regulador de proteção para essa tensão, um DZ1 de 13 volts por 1 watt. Aqui em paralelo com ele temos um capacitor C3, então aqui nós temos que ter aproximadamente 13 volts contínuo. Então é essa etapa aqui que nós vamos medir agora primeiro. Em paralelo com o DZ1 nós temos esse 13 volts. O DZ1, o diodo Zener de 13 volts, ele está aqui quase que no extremo da placa. Aqui está o C6, que é o capacitor, né? Então é em paralelo com ele que a gente vai medir. Em escala de tensão contínua, o anodo é o negativo e o catodo é o positivo. E perceba que temos 13.2 volts, que é a alimentação do integrado, que é o amplificador operacional, o LM324. Uma vez o LM324, a alimentação está correta, temos que verificar em relação ao GND, qual é os valores de tensão aqui nos coletores de T2 e T3 em relação ao GND. Se essa tensão que está chegando aqui antes de R32 está chegando e está passando. Obrigatoriamente elas têm que estar aqui nesse ponto, essa tensão que nós vamos medir. Então, pessoal, aqui estão os quatro
4 transistores, T4, T3, T2, T1. A sequência deles, para alguém aí se precisar, tiver removido alguma coisa nesse sentido, o T4 é o MJE 350, o T3 é o MJE 340, T2 MJE 340 e T1 MJE 350. E esse é o resistor, que é o R32. E a gente vai ter que verificar isso antes e depois dele, então, como eu já falei. Olhando nesse outro sentido da placa, aqui estão os transistores e aqui está o resistor. Porém, agora a gente então não vai verificar mais em relação ao GNTR do capacitor, e sim em relação ao GND da fonte agora. E aqui está o conector, que é do flat, que vai para a placa base. Se a gente perceber aqui, ó, o segundo terminal de qualquer um dos lados, ele está em relação ao GND, ó. O segundo, o quarto, aí pula 2, o penúltimo aqui nesse sentido. Então, qualquer um deles aqui é GND da fonte. Também podemos pegar em outro ponto, por exemplo, aqui, ó. Aqui é um GND da fonte nesse capacitor, aqui também. Então nós vamos nos basear por eles para fazer essa medição agora de tensão aqui. Então eu posso selecionar esse GND aqui, por exemplo, e lá no resistor, num dos terminais, verificar essa tensão de chegada. 154, 156, ele pode oscilar um pouquinho, não precisa ser esses valores exatos, né? Ele pode variar um pouquinho aí, conforme a situação da fonte e tempo de uso. E no outro terminal do resistor, temos também 156, a mesma tensão oscilando ali, 155, 156. Então está passando pelos resistores e agora já vamos testar direto no coletor dos transistores. E nos coletores do T2 e T3, que são os terminais centrais, muito cuidado para não fechar curto, tem que ter a mesma tensão. 156, oscilando ali a mesma tensão, olha só. 56 oscilando. Aqui também é o terminal central de T2 e T3, terminal do centro, que é o coletor. E está chegando aos coletores aqui em relação ao GND da fonte. Até esse estágio está ok. Uma vez que a tensão está aqui em coletor de T2 e T3, só nos resta testar agora o VA-GTOC e o VB-GTOC. Vamos testar para ver qual é o formato desse sinal, qual é o tipo, frequência, se ele é alternado ou contínuo. Eu já posso adiantar que aqui vai ser um sinal alternado que vai sair através do chaveamento dos transistores. E ele está no emissor de T2 e T1 e emissor de T3 e T4. Então, VA-GTOC e VB-GTOC. É esse sinal que a gente tem que encontrar. Se a gente analisar aqui no esquema, eles vão dar aqui, ó. Aqui só passa por R17, que é de 68 ohms, 2 watts, e se transforma em GTOC. E esse GTOC já está direto no conector do flat que vai para a placa base. Aqui, propriamente, a tensão pronta já, a última tensão de ringue que vai ser largada aos ramais para tocar a campainha. Então primeiro vamos só verificar isso aqui com o multímetro para ver qual é o formato de sinal. Ou seja, eu vou medir primeiro em contínuo, depois em alternado para a gente verificar. Mas antes, pessoal, eu já estou com os datasheets dos dois transistores. Esse aqui é o MJE 340. Vou disponibilizar para download também. Aqui está os transistores, os terminais dele. E esse aqui é o 350. Então, se a gente for perceber, ó, o 1 é o emissor, o 3 é a base e o 2 é o coletor. Então, se a gente olhar aqui ó, de frente, 1 emissor, 2 coletor, né, que a gente já testou a tensão de coletor, e 3 é a base. O 340 é o mesmo padrão. Então a gente precisa achar os emissores deles aqui, ó, tá vendo? Ó, são os emissores que vai ter a tensão que a gente quer testar. E o nosso emissor, então, é o de número 1, é o primeiro terminal. Então, olhando a placa por cima, logo esse é o primeiro terminal, qualquer um deles. Se a gente virar aqui, passa a ser esses terminais aqui, ó, são os emissores deles. O emissor de T1 vai interligado com T2, pode ver a trilha aqui. O de T3 com o T4, a trilha está por baixo. Então, é esses terminais aqui, esses dois, em relação a esses dois aqui que a gente vai medir esse sinal agora. Primeiro, então, eu vou medir com o multímetro na escala de tensão contínua. Aqui e aqui. E olha só que a gente tem ali em torno de 2 volts, ele fica oscilando 2.1, 2.4, uma tensão bem baixa, em tensão contínua. Vou passar o multímetro para tensão alternada. Fazer o mesmo teste em tensão alternada. E olha só, temos 53 volts aproximadamente. Ele pode oscilar um pouco, como eu já falei, 54. Não precisa ser necessariamente esse número, mas tem que ser muito próximo. Em tensão alternado.
Agora, então, vou verificar esse sinal aqui com o osciloscópio. Então, pessoal, já estou com o osciloscópio aqui. E olha só, temos ali a tensão VRMS de 56.1 e a frequência de 26 Hz, que é padrão da Intelbras ali, 25 Hz, dentro da tolerância. E aqui temos o formato do sinal. E esse é o sinal que a gente tem, então, em VA-GTOC e VB-GTOC, certo, pessoal? Agora vamos testar direto no flat. Então veja, pessoal, esse aqui é o conector 1, que é o conector do flat cable que sai da fonte e vai na placa base. Então veja que até aqui VA-GTOC, VB-GTOC está ok. A partir de R17, então a gente tem propriamente o GTOC, que ele já está aqui no terminal de número 8 do flat. Então a gente vai testar aqui direto e esse sinal tem que ser basicamente o sinal que está aqui, que a gente acabou de verificar. Ele vai ter que estar aqui no terminal de número 8. Agora vamos testar direto aqui no flat que conecta com a placa base da central. Olha só, pessoal, aqui está o R17. Eu não sei se vai ser possível ver por ali. Azul, cinza, preto e dourada a tolerância. 68 ohms. E aqui na própria serigrafia da fonte já está ali, ó, GTOC. Pode ser o primeiro ou o último, depende. Mas é o inverso desse fiozinho de cor vermelho aqui, ó, olhando por cima da placa. Aqui, ó, 30 volts para alimentar o XPE e aqui é a tensão de toque. Olhando por baixo, logo ele vai ficar esse terminal aqui, o mais da direita, olhando de baixo, próximo do amplificador operacional aqui, o LM324. É aqui que a gente vai ter que achar esse sinal em relação ao GND. E aqui está, então, pessoal, eu peguei em relação ao GND, o primeiro terminal lá do flat. Ele está medindo aqui aproximadamente 55.8 volts, que é a tensão RMS, né? E a frequência também de 26 Hz. Ele tem que estar nessa frequência, o sinal final. Esse aqui já é o sinal de ringue final, é o que tem que ir para a placa. Então veja, 55.9 volts tem que ter nessa faixa, entre 50, 55.9, 56. Pode oscilar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esse é a tensão que a gente tem que ter basicamente depois de toda aquela circuitaria para ir para a placa para tocar os ramais. E a frequência obrigatoriamente tem que ser em torno de 25, 26, no máximo 27 Hz. Essa seria a frequência de ringue, tá bom, pessoal? Então são valores aqui mais próximo possível de uma fonte de bom estado. É óbvio que se a fonte já foi usada muito tempo, né, ela vai dar uns valores inferiores. Se tiver muito diferente, aí sim, claro, tem problema. Eu vou falar de alguns possíveis problemas aqui. Só que antes eu vou fazer o mesmo teste dessa tensão com o multímetro para quem não tem osciloscópio em relação ao GND, mesmo terminal de saída aqui. E olha só, temos ali aproximadamente 54 volts alternado. Ele pode variar um pouco, como eu já falei, esses números não são exatos, mas tem que ter mais de 50 volts alternado aqui nessa saída. Então, como eu já falei, esse é o sinal já pronto que vai para a placa para alimentar a campainha dos aparelhos onde vai despertar o ringue. Então, pessoal, o que mais dá problema, sem sombra de dúvidas, pelas tantas fontes que eu já consertei, são esses 4 transistores. Não que os 4 entrem em curto ao mesmo tempo, pelo menos um ou dois dele. Fuga também. Eles são muito sensíveis, qualquer anomalia que aconteça aqui nos terminais deles, eles já entram em curto. Já peguei caso, por exemplo, em condomínio onde a zeladora vai limpar lá a parede e acaba entrando água no quadro, no DG onde está a central, molhou aqui. Curto nos transistores. Outro que dá bastante problema é esse capacitor. Como eu já falei, aquela tensão lá, como a gente já viu em relação ao GNDR, né? Se ela tiver muito abaixo, 150 volts aqui, pode trocar esse capacitor. Problema nele. O diodo D1 raramente dá problema. Muito raro mesmo. Se não tiver nenhuma tensão aqui no secundário do transformador, significa dizer que as outras tensões também não vão estar funcionando, então tem algum problema no primário. Outra característica que aparece bastante quando você alimenta a fonte, esse LED ele fica tentando armar. Eu vou mostrar um videozinho aqui. Perceba que o LED fica piscando e fica esse barulho, esse zumbido direto, e a fonte não aciona e não funciona a central. Fica só assim, curto naqueles transistores, um deles em curto. O defeito aqui dessa fonte era o T1 em curto, eu só removi ele, na verdade eu quebrei ali da primeira posição. E olha só, agora a fonte está armada e a central acionando. Porém os ramais não vão tocar, mas ela vai funcionar normalmente. Eu já tenho um vídeo resolvendo esse problema, vou deixar o link aqui na descrição. Então pessoal, vou fazer mais um teste aqui, para esse vídeo não ficar tão longo, mais do que já ficou. Que é o seguinte, eu liguei o osciloscópio aqui na tomadinha já onde está ligado o terminal. E vou chamar do porteiro depois desse aparelho, para a gente ver como é que se comporta. Nesse momento pode ver que ó, o sinal em função do tempo ele está totalmente contínuo. Então ele não tem variação nenhuma, que é a tensão de ramal. Agora se eu chamar para ele, olha só que interessante. Olha só a alteração lá na tensão.
que é aquela tensão de ringue em função do tempo. Agora eu vou chamar para ele desse outro aparelho como se fosse de apartamento para apartamento. Diferente a sinalização, né? Então, pessoal, essa é a parte ou o setor de ringue da fonte, onde a fonte gera essa tensão de ringue para tocar a campainha dos aparelhos. Peguei o máximo de sinal que eu pude ali. Eu vou encerrar o vídeo aqui para ele não ficar muito mais longo do que já ficou, né? A única coisa que eu peço aí, por favor, é que se ajudou, se gostou do vídeo, dá o like, inscreva para fortalecer o canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até um próximo vídeo.